Fala galera do YouTube. Então, fazendo um vídeo aqui. Vou falar sobre o capacitor eletrolítico, né? Fiz vídeo falando só de resistor, então o pessoal não pensar que eu só falo de resistores em série, paralelo. Então vou fazer esse aqui, falar sobre capacitores, né? Eu apaguei outro vídeo porque ficou me incomodando o erro que eu fiz. Eu até corrigi no texto, mas eu errei. O cálculo, o resultado até deu certo, mas os números na soma do capacitor em paralelo estava errado, né? Que era o capacitor de 100 vezes 220 e 100 mais 220, né? E eu coloquei o resultado, né, do 100 mais 220 como 100. Então, tá? Quer dizer, eu pensei certo, tanto que deu o resultado certo, mas no final o cálculo estava errado. Então vamos lá, vamos falar do capacitor em paralelo, mas antes quero dar um abraço aqui ao canal Eletrolab, que faz uns vídeos muito legal lá, né, fazendo sempre o review de uns equipamentos novos aí, né, para mostrar pra gente se vale a pena obter ou não, é muito legal. E também fora as aulinhas lá que o professor coloca lá pro pessoal, canal muito legal, gente. Se inscreva no canal lá, dá um joinha, que é muito legal, muito educativo e muito necessário para quem gosta realmente de eletrônica. Então vamos falar de capacitor em paralelo aqui. Bom, vou fazer uma figura aqui rapidinho, até esqueci de fazer a figura. Terceira vez que eu estou tentando fazer esse vídeo, porque fui para corrigir e aí acabou a bateria do celular. Então vamos lá. Então nós temos aqui o C2, C1, 100 microfarad, 220 microfarad, tá? Ponto B, ponto A. Bom, aqui na figura mostra dois capacitores em paralelo com os pontos de conexão comuns, indicados como A e B. Note que o ponto A está conectado a uma placa do capacitor C1 e a uma placa do capacitor C2. Eletricamente falando, o ponto A está conectado a uma placa de metal que é do tamanho de duas placas combinadas, né? O mesmo vale para o ponto B, que está conectada a outra placa do capacitor C1 e a do capacitor C2. Quanto maior a área da superfície da placa de um capacitor, maior a capacitância, né? E lembre-se, capacitores em paralelo são somados. Cada placa de metal tem um capacitor. Cada placa de metal de um capacitor está atada eletricamente a uma placa de metal do capacitor em paralelo. Cada par de placas se comporta como uma única placa maior com uma capacitância mais alta, né, como mostra a figura aqui. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, né? Os capacitores são somados, a gente vai descobrir o valor do capacitor equivalente, né? A capacitância equivalente de um conjunto de capacitores em paralelo eu vou colocar aqui, ó, separ. O que quer dizer separ? Vai ser a soma do capacitor em paralelo, tá? Igual a C1 mais C2 mais C3, tá? C1, C2, C3 e assim por diante representa os valores dos capacitores, e o separ, que é C paralelo, representa a capacitância equivalente total. Para os capacitores da figura que eu botei aqui, né, a capacitância total, né, do separ vai ser o seguinte: separ é igual, temos o capacitor de 100 microfarad mais 220 microfarad igual a 320 microfarad. Esse é o valor do nosso capacitor. Então, total 320 é o nosso capacitor equivalente, é o valor que está dando aqui, tá? Se você colocar os capacitores, né, da figura em um circuito funcionando, a voltagem através de cada capacitor será a mesma, e a corrente que flui ao ponto A se dividirá para viajar por cada capacitor e depois somar-se novamente ao ponto B, né? É a mesma coisa que acontece com o resistor, né? Ou seja, a só passa aqui, pá, encontra aqui, e ele se divide aqui e encontra aqui, tá? Esse é o percurso da corrente, né? Ela se divide e passa por todo o capacitor e se encontrando no ponto B, tá bom? Como pode ver, é o inverso do resistor, né? O capacitor em paralelo ele aumenta o valor, né? Ele se soma. Já no resistor paralelo diminui, né? Ele divide o valor, mas se for igual, divide 50% do valor, né? Ele diminui. E no capacitor em série diminui o valor
que é o contrário do resistor. O resistor em série aumenta. Então, para tu ver como é o contrário, né? o capacitor, para a característica do resistor. E é isso que a gente vai ver agora do capacitor em série. Os capacitores colocados em série funcionam como se fosse um contra o outro, reduzindo a capacitância efetiva da mesma forma que os resistores paralelos reduzem a resistência geral, como eu acabei de falar, né? A capacitância efetiva, né? Reduzindo a capacitância efetiva da mesma forma que os resistores paralelos reduzem a resistência geral, né? Então o cálculo fica assim, eu vou colocar aqui, ó, CS, que quer dizer capacitor em série, igual a C1 vezes C2 sobre C1 mais C2, tá bom? C1 e C2 são os valores dos capacitores individuais, e C série, que é o CS, é a capacitância equivalente. A capacitância total em microfarad de um capacitor de, vou usar como exemplo esse aqui mesmo, 100 microfarad em série com capacitor de 220, né, conforme a figura aqui, mas dessa vez em série, vai ser calculado da seguinte forma. Nós temos um capacitor aqui em série, um de 100 microfarad e um de 220 microfarad. Vamos ver a capacitância equivalente desse nosso capacitor aqui. Então vamos lá, vamos montar a fórmula. Vai ser CS igual a 100 microfarad vezes 220 e 100 microfarad mais 220. Foi aqui que eu errei, por isso que eu deletei o vídeo, tá, gente? Que eu repeti o 100 em vez de botar, né? Igual 100 vezes 220 igual a 22.000. E 100 mais 220 igual a 320, tá? Naquela hora eu repeti 100 aqui. Pensei em 320 e coloquei 100, tá? Então peço depois que eu apaguei outro vídeo. Então, né, que é 100 microfarad vezes 220 igual a 22.000, 100 microfarad mais 220 igual a 320, que é igual, dividindo, vai dar 68,75 microfarad. É o valor equivalente desses nossos dois capacitores aqui, né? Ele vai se tornar igual a 68,75 microfarad. Como vê, o capacitor em paralelo diminui. No resistor, ao contrário, o capacitor em série diminui o valor, ao contrário do resistor, que em série aumenta o valor. E o capacitor em paralelo diminui o valor, aumenta o valor, enquanto que o resistor em paralelo diminui. Então, para tu ver, é totalmente o contrário, né? Sempre guarda isso. Resistor em paralelo diminui o valor, já o capacitor em paralelo aumenta. E o resistor em série aumenta o valor, o capacitor em série ele diminui o valor, né? Uma dica, né? Você pode ignorar, né, temporariamente a letra aqui, né? Como eu fiz aqui, a letra de microfarad, enquanto realiza o cálculo, né? Como foi mostrado aqui, contando que todos os valores estejam em microfarad, e você se lembre que a capacitância total resultante também está em microfarad, né? E quando você associar mais de um capacitor em série, né, o cálculo já vai ficar assim, o CS igual 1, aí 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante, tá bom? Como com qualquer componente em série, a corrente que passa por um capacitor em série é a mesma, mas a queda de voltagem através de cada um pode ser diferente, tá bom? Então, deu exemplo aí, né? Nós descobrimos aí então o valor do nosso capacitor em série. E aproveitando, vou falar sobre a reatância capacitiva, né? Um pouquinho, né? Vocês sabem que você já deve ter assistido de aula aí, quem faz teoria eletrônica básica, né? Definimos a resistência como uma medida de oposição de um objeto ao fluxo de elétrons, né? Definimos a resistência como uma medida de oposição de um objeto ao fluxo de elétrons, correto? E dissemos que os resistores têm quantidades controladas de resistência que permanecem as mesmas, não importando qual a voltagem ou situação de corrente, né? No entanto, se você pudesse medir a oposição de um capacitor ao fluxo de elétrons, descobriria que ele varia dependendo da situação. Por exemplo, como deve saber,
né, dissemos que os capacitores bloqueiam a corrente contínua, exceto por um breve tempo em que estão se carregando e descarregando, e permite a passagem da corrente alternada. Quando uma voltagem DC é respectivamente aplicada em um capacitor, como no circuito de uma lâmpada, né, como exemplo que eu vou mostrar aqui, o que acontece? Primeiro, enquanto o capacitor está carregando, a corrente flui livremente pelo circuito acendendo a lâmpada. Segundo, quando o capacitor se aproxima da sua capacitância de reter a carga, flui menos corrente, até que finalmente o capacitor estará totalmente carregado e a corrente não fluirá mais, né? O capacitor oferece pouca oposição ao fluxo de elétron quando uma mudança de voltagem é inicialmente aplicada, mas por fim ele se comporta como circuito aberto, opondo-se a todo fluxo de elétrons. Quando uma fonte de voltagem AC é aplicada em um circuito capacitivo, permite-se que a corrente flua pelo circuito. Quanto mais rapidamente a voltagem da fonte flutuar, menos o capacitor se oporá ao fluxo de elétrons. Assim como quando a bateria foi repentinamente aplicado no capacitor descarregado, como na figura que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Quanto mais lentamente flutuar a voltagem da fonte, mais o capacitor se oporá ao fluxo de elétrons, né? Então lembre, a aparente resistência AC, a corrente é conhecida como reatância capacitiva, né? A aparente resistência AC, a corrente é conhecida como reatância capacitiva e é medida em ômegas, isso mesmo. Tá? É medido em ômega. A reatância capacitiva é semelhante à resistência na medida em que representa a oposição à corrente. Porém, ao contrário da resistência, que é constante para um dispositivo resistivo específico, a capacitância resistiva varia dependendo da frequência da voltagem aplicada ao capacitor. Né? Sobre o circuito da lâmpada é mais ou menos isso aqui. Né? Em que, né, um exemplo aqui, onde temos aqui o positivo da fonte, né, da bateria, atrás dos elétrons da placa do capacitor, né? Temos aqui o capacitor polarizado, aqui polarizado, a placa dos capacitores polarizada totalmente positivo aqui, negativo aqui. A corrente não pode fluir através do dielétrico, né? Não pode fluir. E aqui, né, o excedente de elétrons da fonte para a placa do capacitor, né? Um exemplo que eu estava desenhando aqui. Mas para não perder muito tempo, né, o vídeo não ficar muito cansativo, né? Então, você calcula a reatância capacitiva simbolizado por XC usando a seguinte fórmula, né? Para descobrir a reatância capacitiva, mais ou menos aqui assim, ó, XC igual a 2 vezes π, né, vezes F vezes C, e aqui a potência negativa. Nessa fórmula, F representa a frequência em Hz, né, da voltagem a ser aplicada. C é a capacitância em Farad, não microfarad ou picofarad, tá? Em Farad. E o π é aquele constante que você conheceu nas aulas de geometria, né? E que começa com 3,14 e vai desenrolando em números à direita da vírgula decimal, sem se repetir. Você pode aproximar 2 vezes π de 6,68 e simplificar a fórmula assim. XC igual a, bota aqui assim, como se fosse dois tiozinhos, né? 6,28, que é o π, vezes F, vezes C, e ali a potência negativa, né? Você pode ver, a partir dessa fórmula, que a reatância capacitiva diminui conforme a frequência da voltagem aplicada, conforme a frequência da voltagem aplicada aumenta, né? Ou seja, a reatância capacitiva diminui conforme a frequência da voltagem aplicada aumenta. Um valor de frequência mais alto torna o denominador maior, o que faz com que a fração geral fica menor, né? Por exemplo, você pode calcular a reatância capacitiva de um capacitor de 0,1 microfarad quando uma fonte de voltagem AC flutuante a 20 kHz é aplicado conforme segue abaixo, né? Então aqui, ó, com uma rede de 20 kHz, então bota aqui 20.000 vezes 0,0000001 menos 1, né? Então, é uma variante aqui de 80 ômega, tá?
E se reduzirmos a frequência, como é que ficaria? Vamos reduzir em 1 kHz. Ficaria XC igual a 6,28 vezes 1 vezes 0,0000001 menos 1, né? O que nós teríamos que é só para assunto teórico, né? Que teríamos aqui 1,6 mega ômega, tá, o valor da nossa reatância aí. Então, quer dizer, note que isso é muito diferente da resistência, né? Dos resistores comuns. Com os capacitores, quanto mais rapidamente a voltagem flutuar, isso é, quanto mais alta a frequência de sua flutuação, mais baixo será a reatância e mais livremente a corrente fluirá. Quanto mais lentamente a voltagem flutuar, isso é, quanto mais baixa a frequência, maior será a reatância e menos facilmente a corrente fluirá. Se a frequência for zero, o que significa nenhuma flutuação de voltagem, ou uma voltagem DC constante, o denominador será zero e a reatância será infinita. Isso é a situação do circuito aberto, reatância infinita, no qual o capacitor bloqueia o sinal DC. Bom, gente, é isso aí. Corrigi o vídeo, né? Desculpa aí alguma coisa, algum erro. Dá um joinha aí. Dá um joinha também. Participa lá do canal Eletrolab. E um abraço para vocês. TecTed Eletrônica. Até a próxima.